Olá, boa noite, meus queridos amigos. Mais um programa Mundo Mundo Espírita Espírita, pelo canal Enigmas do Enigmas do Outro Outro Mundo. Mundo. Mais um sábado à noite que estamos aí dentro da sua casa, contando com a sua participação, com a sua energia. Fiquem à vontade para curtir, comentar, compartilhar. Compartilhe com os amigos que possam ter esquecido, que ainda não conhecem o nosso programa. Compartilhe e nos ajude a divulgar a doutrina espírita. Sejam muito bem-vindos à nossa noite de sábado. É isso. Só temos a agradecer pela presença, né? Por estudar conosco nos sábados ou qualquer outro dia da semana. Os programas ficam gravados, né? Então fiquem à vontade para estudar. E façam seus questionamentos, façam suas perguntas, que nos ajuda muito. Nos ajuda muito. Não é isso, Cíntia? É isso. E o tema de hoje? O tema de hoje é reencarnação. E a gente quer lembrar uma coisa tema importante. difícil. Não finalizamos aqui tudo sobre a reencarnação. Lembramos que esse estudo, que esse programa é para instigar você a conhecer mais. O tema reencarnação é um tema amplo, que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais tem para estudar. Aqui é para a gente ter uma ideia, para fazer você mesmo buscar mais conhecimentos. É verdade. Sobre o tema. E se engana aqueles que pensam que a reencarnação é um tema específico do Espiritismo. Né? A reencarnação já é algo que já vem desde o começo da humanidade. Né? A gente tem alguns exemplos. Eu trouxe um exemplo como os egípcios, né? Que tinha a religião dos egípcios, eles foram encontrados muitos documentos, né? Que nas catatumbas, né? Que puderam demonstrar, né? Que os mortos seriam ressuscitados, né? E com eles, às vezes até nas catatumbas se colocavam alguns dos seus pertences para que ele pudesse retornar. A diferença é que ele ia usar o mesmo corpo, né? A diferença é que a ideia de usar o mesmo corpo. E a gente sabe que não é bem por aí, mas a crença era uma crença de retorno. Não é uma de coisa reencarnação. nova. Não, de forma nenhuma. E existem outros pontos, né? Até dentro do cristianismo sempre foi tocado no assunto. Mas esse é um assunto mais delicado. Quando Jesus disse que Elias veio e a gente não percebeu, né? Isso, Mais ou menos isso que ele disse. Né? Eu não sou boa de lembrar dos... Não, eu trouxe um ponto. Olha só, eu trouxe aqui uma colocação de Sócrates 400 anos antes de Cristo. Por isso que a gente Né? diz, não é uma coisa nova. Não é uma coisa nova. Ele dizia assim, Sócrates: estou convencido de que vivemos novamente e que os vivos emergem dos que morreram e que as almas dos que morreram estão vivas. 400 anos antes de Cristo. A doutrina espírita só codificou, só organizou e estudou mais a fundo para trazer para a gente uma clareza maior do que é a reencarnação, como acontece. Isso. E a doutrina espírita codificou, trouxe, mas não é algo criado. Não é algo... Criação nossa. Não é criação nossa dos encarnados. Né? A gente traz isso direcionado pelos espíritos que nos direcionaram, na realidade, nós codificamos, mas foi sempre sob a orientação dos espíritos. Né? Então, será que nós mesmos codificamos? Né? A codificação é deles também. Somos né? uma ferramenta. Só uma ferramenta. Então, vamos lá? Sempre existiu. Tem vários casos de reencarnação nas redes sociais, no YouTube. Tem vários casos que explicam muito bem. É porque eu não consigo lembrar muito bem o nome da criatura, mas são muitos casos que foi comprovado que a pessoa voltou na cidade, que tinha lá o túmulo de que a pessoa morreu.
São muitos casos que vêm. São casos estudados, né? São casos estudados. Mas a reencarnação é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, né? A gente sabe disso, né? E que a reencarnação é o que nos diferencia hoje, né? De uma forma mais contundente de muitas de outras religiões. Nos explica tanta coisa. Porque ela nos explica. Então, de certa forma, eu costumo dizer o seguinte: os espíritas, às vezes, são muito bem aceitos, é uma doutrina de muitos simpatizantes, né? Pelo direcionamento, a prática da caridade, os exemplos de espíritas que nós tivemos no último século, né? A gente tem Chico Xavier, a gente tem Divaldo, né? Então, assim, tem muitas pessoas anônimas que também fizeram. Então, assim, a gente tem exemplos, assim, cabais de que o direcionamento espírita nos leva ao bem, né? Porém, quando bate nenhum desses pontos fundamentais, né, que um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, a gente acaba até mesmo sendo um pouquinho discriminados por acreditar nesses pontos. Eu acho linda a doutrina espírita, a prática da caridade, do bem, mas eu só não concordo com a reencarnação. reencarnação. Não acredito na reencarnação. A gente ouve muito isso. Mas o que seria, como a gente vai explicar as antipatias e as simpatias se não fosse a reencarnação? Eu nunca vi Ricardo, no momento que eu olho para ele, eu já sinto essa antipatia. Já não consigo gostar de Ricardo. Energia, pode ser. Mas e quando há as simpatias? No programa de hoje, a gente vai trazer, né? Falei conseguir seria muito... já achar que a gente vai conseguir, vai trazer os direcionamentos, mas qual a ideia? Fazer com que você pense, você analise, para que a gente possa chegar a um denominador sobre alguns pontos. Que fique uma curiosidade, você acabou de trazer, né, como determinadas situações acontecem sem o tema reencarnação. Sem a explicação da reencarnação. Será que nós conseguimos por outro viés? Então vamos caminhar no programa e entender um pouco sobre isso. No final, vocês fazem seus apontamentos e deixam as suas perguntas, ou mesmo seus entendimentos sobre cada item. Isso. Vai nos ajudar, tá certo? Você conhece alguém, ouviu algum caso sobre reencarnação? O que você acha disso? Você já ouviu alguém falando sobre isso? Tem algum caso que você já viu sobre a reencarnação? E a reencarnação é regida pela lei de causa e efeito. Por que, então, uma pessoa que a gente olha, vê, pessoa muito boa, mas a pessoa sofre tanto? Não fez mal a ninguém, mas está ali, não consegue viver sem um desses sofrimentos. Parece que o sofrimento acompanha ela. Por quê? É maldade de Deus? Aí junta tudo. A necessidade que temos de refletir como Deus é bom, soberano, e eu gosto dessa frase que dá certo nesse momento da reencarnação. Soberanamente justo e bom. Soberanamente justo. Então, aquela pessoa que é boa e só faz coisas boas e sofre. Era o quê? Deus que não gosta dela? Existe isso? Como explicar as diferenças? Né? As diferenças são muitas. Se a gente vê no âmbito social, as diferenças são enormes, né? Então, a gente, às vezes, nós podemos nos achar como Deus é tão justo que para uns, né, colocou num patamar e outros um patamar bem aquém, né? Então, como entender esses viés, né, social, como entender os nossos sofrimentos, né, as nossas dores, nossas expiações, como entender que um grupo, que algumas pessoas têm uma vida tão mais tranquila e outras têm uma vida de tantos percalços, tantas atribulações, tantas dores, tantas provações. Olha, ao longo da existência da pessoa e nada ela fez para isso. Isso. Como entender alguém que fuma há 20, 30, 50 anos e não desenvolve câncer no pulmão e alguém que nunca fumou desenvolve? E como entender que se só existe uma existência, né, será que esse tempo
é suficiente para a gente demonstrar toda a nossa bondade ou todos os nossos males? Fez maldade a vida né? toda e de repente morre. E aí? Ficou impune? Então, Porque Jesus disse, daqui não sairás enquanto não pagar o último centil. Então aquela pessoa que fez muita maldade, desencarna, morre, foi sem pagar? Então Jesus está mentindo? Como é isso? Tudo isso temos a reencarnação. Eu acho, eu tenho certeza. A reencarnação é uma prova muito grande de amor que Deus dá para nós. presente de Deus, né? Apesar dele não precisar, mas ele deixa como presente, como bênção. Porque é através da reencarnação que nós vamos, eu gosto dessa palavra, nos realinhar com as leis divinas, que vamos conseguir evoluir, que vamos aprender a amar, a perdoar. Mas Jesus já dizia naquela época, né, ao doutor da lei, né? Então é dentro desses processos de buridamento que a gente consegue evoluir. E quantas vezes nós... Quantas necessárias for. Quantas necessárias for. Porém, né, pela reencarnação, temos a oportunidade de reparar. Né? Então, a reparação. Nada vai ficar... As pessoas dizem assim, impune. Mas não é questão de punição. É uma questão de reparar. É uma questão de reeducação. Realinhar, né? Eu gosto dessa palavra. Realinhar. É porque quando a gente infringe essas leis divinas, que a gente sabe, a gente fala isso quando estuda, que são imutáveis, a gente tem que se realinhar com elas. Quando a gente está infringindo a lei de amor, de justiça, quando a gente não consegue respeitar o limite do outro, o tempo do outro, nós vamos nos desalinhando da lei. É como se a gente se afastasse de Deus. E a reencarnação é uma oportunidade bendita para isso. Então é aquela lei tão famosa que a gente disse aqui, que a reencarnação é regida pela lei de causa e efeito. Nós precisamos reparar. É muito fácil, eu errei a vida toda com o Ricardo, com alguém, e me desculpe, tô arrependida. Ok, só arrependimento? O arrependimento sem reparar os erros não é arrependimento. É verdade. É só da boca para fora. O arrependimento vem o sentimento, ok, eu errei agora, vou reparar o meu erro. Vou ressarcir aqueles que eu tenha prejudicado. Você começou o programa falando sobre como entender a questão energética, né? Como entender essa aproximação ou esse distanciamento que a gente acaba, essa repulsão que nós temos com determinadas pessoas, determinadas situações, né? E eu vou mais a fundo, né? Se só temos uma existência, só uma existência, como entender se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos? Né? A ideia é essa, né? Os que nascem hoje são tão novos quanto os primitivos, quanto os que viviam há 1000 anos. Ou seja, se a cada nascimento de um corpo há um nascimento de um espírito, que é essa ideia de uma encarnação só, de uma vinda só, como entender todo o processo que a humanidade desempenhou e desempenha até hoje? Vamos botar assim em pratos limpos. Como entender a forma, o conhecimento, a postura moral de determinadas pessoas em relação a outras? Como entender essas diferenças que nós temos, né, como seres? A gente vai mais a fundo, né? Por que algumas pessoas são mais compreensivas que as outras? Né? Por que algumas pessoas são mais serenas que as outras? Por que tantas diferenças? Por que tantas diferenças, né? Porque nós temos tantas intuições de coisas como se já estivéssemos vividos. Que a gente chama, que o pessoal chama déjà vu. Isso. Algumas pessoas chamam de déjà vu. Quem já teve um déjà vu? Porque é uma coisa tão real que a gente para e pensa, já vivi isso, já fiz isso, já fui. É muito real isso. Então, é pra gente pensar sobre isso. Se for assim, por que uma criança nasceu há pouco tempo, tem 5 anos, novinho, né? Foi criado agora. E como é que ele toca piano sem nunca ter ouvido um piano? É dom de Deus. Então, poxa, por que Deus não deu esse dom pra mim e pro meu filho? Tá sendo injusto.
E Deus né? é injusto? Deus não é justo. Então, assim, se ele traz privilégios para uns e outros não, ele não está sendo justo. Então, ele já bate de frente com essa frase, né, que é soberano e justo. Então, qual o pai que vai dar privilégios a um filho e ao outro não? E prejudicar o outro em detrimento ao outro? Qual o pai que vai fazer essas diferenciações? É muito difícil. Para nós, espíritas, não são dons, são conquistas do espírito. Vamos lá, o espírito é criado simples e ignorante para sua primeira encarnação. É um livro em branco, que eu, com meu livre-arbítrio, lá no estudo do dia 21 de junho, eu vou me construindo a minha personalidade, quem eu sou. E aí, quando nasce uma criança, a gente não pode dizer de certeza, porque cada um tem um histórico, né? É individual essa personalidade. Esse espírito é individual. Mas no mundo que nós estamos vivendo, a grande maioria dos espíritos que estão na Terra já reencarnaram algumas vezes. Está aqui porque precisa passar por provas, salvo aqueles espíritos que estão em missão, que são mais raros, né? E aquela criança, supostamente, já viveu em outras existências. Aprendeu o piano, quando volta a carne que vê, o piano que pega, toca lindamente. São conquistas e não retrograde. Não sei nem se é essa palavra certa. Retroagir. Mas vamos lá. Vamos explicar, vamos trazer para uma forma mais simples, né? Eu, em uma existência, eu tenho contato com a música, né? Eu tenho contato com a música, eu consigo, eu aprendo música, eu gosto da música, eu desenvolvo a música. Retornei ao mundo espiritual. Na próxima encarnação, eu, logo no começo, eu tenho um contato com o piano dentro da minha casa. Tá lá o piano. Eu toquei piano na outra encarnação há muito tempo. Então, eu vou lá no meu arquivozinho, sabe? Aquele arquivozinho que tá lá, e toca todo aquele material que eu já estudei, que eu já trabalhei com ele. Então eu vou ter mais facilidade. Porque tá lá no perispírito. Então isso explica a facilidade que algumas pessoas têm por determinadas coisas. Habilidades. Uma habilidade que eu não tenho, trabalho manual. Não sei fazer nada. Eu Desenhar, que se botar um copo eu ainda faço errado. Mas não tem aquelas pessoas que a gente olha e diz, poxa, mas ela tem um jeito para isso. Onde ela aprendeu? Foi nessa existência? Não, eu nunca vi um desenho, mas eu desenho plenamente. E você trouxe o exemplo de uma criança, porque nada mais sublime, mais inocente, né? Inocente, principalmente se ele nunca viu um instrumento e toca. Isso, porque um adulto a gente pode até imaginar que em algum tempo você teve aproximação com isso durante a sua infância, a adolescência, mas a criança não. Tem um caso muito interessante de um espírita, mas eu não pedi a ele, não posso revelar o nome, que ele fala, olha, eu tenho 3 filhas e todas as vezes que a gente passava em uma determinada casa, ela dizia, a gente já viveu aí. A gente já, papai, quando a gente viveu naquela casa, eu era a mãe dela. Olha, papai, lá tem um som assim, aconteceu isso, e ela saía contando o que tinha acontecido naquela casa, sem nunca ter entrado na casa. Ela dizia exatamente como estavam as coisas naquela casa, sem nunca ter entrado. A gente se depara muito com isso quando você também já comentou, quando a gente tem mãe, eu não bati em você. Quando a gente tem aquela impressão de que já esteve aqui. É claro que existe uma outra explicação dentro do próprio espiritismo, né? A espiritualidade nos traz outra explicação com relação a isso, com relação aos nossos desdobramentos. Mas vamos lá, vamos trazer para o lado da reencarnação, que em algumas situações é como se você já estivesse em algum lugar e já tivesse passado por aquilo. Ou mesmo repúdio por algumas pessoas, nós comentamos sobre isso, né? Ou mesmo o inverso, a aproximação que nós temos. É como se você tivesse conhecido, você acabou de ver aquela pessoa, mas que você já tivesse contato com ela, já fosse algo íntimo de proximidade de muitos anos. Então você se sente bem, você tem uma aproximação, você consegue o diálogo flui de uma forma bem tranquila. Então, assim, isso são intuições que nos fazem remeter aos nossos arquivozinhos.
aqueles arquivos que estão lá, sabe? Que vem sobre a questão do esquecimento, né? Então... Por que é importante o esquecimento do passado? Pode falar. Porque como é que a gente vai conviver com um pai que a gente sabe ou lembra que matou a gente? Com um irmão, não é? O esquecimento, em alguns casos, raramente, é para que a gente tenha ciência de como é a reencarnação. Como é o caso dessa filha desse meu amigo, como é o caso da menina que eu falei, que está no YouTube, né? Que dizia onde tinha sido enterrada. São raros esses casos, mas que eles aparecem, é permitido a lembrança para que a gente estude mais, para que a gente compreenda mais como é a reencarnação. Esse processo de reencarnação, ele se dá e em algumas situações, a gente vai ver no próximo programa, que vai falar sobre o processo reencarnatório, né? O planejamento reencarnatório. A gente vai entender melhor como se dá esse planejamento, que é o que vem antes antes da reencarnação, né? Antes do retorno, existe um planejamento, a gente vai estudar isso no próximo programa, vai dar uma mergulhada nesses pontos, mas que esse processo, a cada idas e vindas, a gente precisa trabalhar as nossas imperfeições, e dentro dessas imperfeições também cabe a questão de aproximação de situações mal resolvidas. Né? Então, o Cíntia começou a falar sobre a questão de uma proximidade, como conviver com uma pessoa que ela nos fez mal em outra existência. Há uma necessidade de reabilitação, né? De aprendizado, de aprendizado e convivência. Mas como seria se nós tivéssemos consciência que aquele outro que está conosco nos fez algo de mal? É como se fica no inconsciente, né? Isso houve um dos estudos, né? Um dos estudos nossos, um dos dias da nossa casa. Obreiros da Vida Eterna, a casa que ele frequenta. Então, Emílio Malé, né? Então, foi muito interessante. Nós tivemos uma palestra, e dentro dessa palestra, o palestrante ele trouxe de uma forma linda o processo de gestação. 9 meses, né? Na maioria dos casos, 9 meses, algumas vezes 8, outras vezes até 7, normal, né? Mas vamos lá, 9 meses de gestação. E a necessidade que existe desse tempo para alinhavar entre o feto, o espírito que está chegando, a criança e a mãe. Né? Esse processo de 9 meses, que já começa com cuidados, já começa o corpo dentro do corpo. Né? Então, esse processo, dentro do processo de reencarnação, ele é muito, mas muito importante. E vem a questão da explicação também. Olha só o que a ciência ela acaba convergindo para o espiritismo. Que o espiritismo anda alinhadinho com a ciência. Olha só. E a gente, no estudo, eu consegui entender alguns processos, né, que tipo a rejeição da mãe para o filho. E olha, outro consolo, por isso que a gente diz que a doutrina é consoladora. Alguém que não consegue. Quantas vezes eu ouvi a mãe dizer: eu não sei o que é esse amor que as mães dizem sentirem. E elas se culpam por não amarem os seus filhos. A depressão pós-parto. Isso. Né? É uma energia tão forte que carrega aquela história e vem junto para a palavra que eu gosto, se realinhar, para aprender a amar, para se perdoarem. Né? Quando a mãe é espírita, naturalmente ela sabe. Olha, só para alinhavar a situação melhor. Imagine, você, no processo reencarnatório, vai trazer como filho alguém que te fez mal. Teve algum problema muito sério, te fez mal em uma existência. Você, automaticamente, a questão da rejeição. Né? A questão da rejeição. Mas Ricardo, mas sempre isso vai acontecer, quer dizer que se eu tive uma depressão pós-parto, é por isso? Não. É uma das explicações. Não exatamente isso. A gente não há uma... Estamos falando das possibilidades. São possibilidades. Né? Algumas das explicações que a espiritualidade nos traz, que em algumas situações a energia é tão forte que cria um sistema de repúdio. Porém, os abortos espontâneos. Isso. Porém, que
essa aproximação é tanto que a depressão pós-parto passa e vão ser mães e mães daquelas ferrenhas, né? Aquelas mães existentes mesmo, aquela que não solta pra nada, tem ciúme até da nora, né? Então, mas é o processo inicial que não é fácil, né? E isso, dentro desses estudos, a gente começa a alinhavar e fazer as relações. Assim também como é lindo a mãe que antes de engravidar já sabe que vai ter uma filha ou um filho, já tem o nome, já espera com alegria muito grande aquela criança. Isso. E quando há o processo de repulsa ou então quando há o processo, eu vou receber como meu filho alguém que me magoou muito. Esse espírito, essa pessoa que vai receber esse espírito, naturalmente é um pouco mais evoluída. Para conseguir, não é assim, vou botar para qualquer um, não. Isso a gente vai falar no próximo programa, né? Processo reencarnatório. Isso vai ser colocado. Eu só trouxe para que a gente entenda condição, melhor as necessidades da reencarnação, as necessidades de retornar, as necessidades que nós temos a cada passo que nós damos, né? E dentro desse processo de reencarnação, a gente vai entender também pouco tempo de existência para alguns, né? Vai entender todas essas diferenças sociais, essas diferenças, porque alguns têm tantos, outros tão poucos, pela necessidade das provas que nós precisamos passar, né? Então, são processos que explicam todas as nossas diferenças, que explicam também, dentro da lei da causa e efeito, todos os passos que nós damos, né? Tudo vai ter um retorno. Aí tem aquela dificuldade em família, de relacionamento, de sintonia de energia. Aí, de repente, acontece alguma coisa na família. Uma doença, a morte de alguém, algum trauma que a família tenha vivido. E isso vai aproximar mais os parentes, né? E aí eles vão se afinizar mais e começa esse processo de aprendizado, de amar, de perdoar. A espiritualidade sempre tem é muito sábia. ponto, tem um ponto que acontece para que, vamos supor que a gente não esteja conseguindo, aquela energia é tão forte, aquele sentimento de repulsa é tão forte que eu não estou conseguindo me aproximar das pessoas com quem eu estou vivendo, para que eu consiga perdoá-las, né? E construir esse amor. Porque uma hora o ciclo tem que ser cortado, ser fechado, para reiniciar num ciclo bom, né? De perdão, de amor. Aí tem um ponto na família que vai aproximar. Geralmente é um dos componentes daquela família que tem alguma doença grave, que a família se une por ele, a perda de um ente querido comum a eles, que façam também eles se unirem. Eu já mais. trouxe, são exemplos assim práticos que a gente vê no dia a dia. Às vezes nós temos 6, 7 irmãos de uma família, né? A mãe criou todos eles, aí eles se separam. Você sabe, né? A família grande é complicado, né? É complicado, o negócio não é fácil, não. Aí cada um vai para um lado, tem aqueles entreveros, alguns passam 1, 2 anos sem se falar, porque ficou chateado, ficou aborrecido. Aí a mãe cai num estado, né? Um estado bem debilitada, bem sofrida. Então o que acontece? Às vezes acontece o milagre, que não existe milagres, né? Não é. Mas acontece o milagre da existência, né? Ou seja, todos se reúnem novamente, correm pelo bem maior, pelo bem maior, que é justamente aquela que os trouxeram, deram a oportunidade da vida, né? Do retorno, né? Então, a espiritualidade é muito sábia quando provém determinadas situações de aproximação. E aí alguém pode perguntar, mas Ricardo, tudo que rege a nossa existência vai desse ponto de se reabilitar com o próximo? Sim. Sim, porque a cada reabilitação que nós temos com o próximo, nós damos um passo à frente. Ou seja, nós nos transformamos, nós nos adiantamos, nós acabamos abraçando um pouquinho mais do nosso ponto de evolução, né? Então, é esse ponto, é o que realmente interessa, esse processo de evolução de cada um. Não existe nenhum acaso, nenhuma coincidência na lei divina, na criação divina. Então, todo meio onde a gente vive, onde as pessoas, as amizades, as relações, tudo são em prol desse crescimento, dessa evolução, desse aprendizado. Por isso que eu digo, em todos os lugares que nós estamos, nós temos a oportunidade de aprender alguma coisa.
de ensinar alguma coisa. O comportamento daquela pessoa com quem eu trabalho me ensina algo. Eu ensino algo para ela. Tem um motivo. Porque, às vezes, a gente precisa construir esses laços, porque tem muitas amizades que as pessoas são até mais unidas do que os irmãos. Tem pessoas que a gente tem como mãe e não tem nenhuma relação consanguínea. Então, não é só necessariamente na nossa família, na nossa casa. É o mais importante, o núcleo familiar, onde a gente cresce, onde a gente aprende a ética, a moral, mas o meio em que a gente convive, de trabalho, de sociedade, de escola, de casa espírita, de igreja, também temos relações onde a gente precisa se realinhar, onde a gente precisa. Vamos fazer um bate-bola. 8 minutos, 8 pontos. Certo? Pra gente trabalhar. Então eu vou dando os pontos e a gente trabalha em 1 minuto cada ponto. Será que a gente consegue? A gente já falou todos esses pontos aí. Que Vamos lá? Alguns já falaram. Mas lembrando desses itens do livro dos Espíritos. Sim, né? Esse aqui você vai dar no final para você fazer com que esse povo estude. Né? Vamos lá? Primeiro ponto. A obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo e sua segurança ao seu bem-estar. Está lá na Gênese, né? Allan Kardec trouxe no capítulo 11, item 24. Ou seja, nós aprendemos a cada processo de encarnação que precisamos nos cuidar, sim, para que a gente possa, durante essa existência, a gente consiga, para que nós possamos nos melhorar, possamos andar. Nós também temos responsabilidade por essa carcassinha ruim que a gente usa. Né? Então, esse é um dos pontos que a gente precisa entender também. Pelo mundo, tem alguma pergunta sobre isso? Isso, quando fala sobre a nossa carcaça, sim, a gente fala também do meio que nós vivemos. A nossa casa. E não é diferente o que nós vemos hoje. Quantos jovens, quantas pessoas direcionadas a cuidar da natureza. É o processo evolutivo. Esse movimento é um de movimento cuidar, né? que vem andando e cada vez mais jovens, mais pessoas preocupadas com isso. Não é à toa, é dentro do processo evolutivo. O globo, ele para evoluir, ele precisa que os indivíduos que habitam esse globo evoluam. E o que está acontecendo com a nossa casa-mãe, né? Isso. Muito plástico, muito lixo. Mas cada vez mais pessoas vão se preocupadas com isso. Isso, né? porque a gente precisa cuidar disso. Um minuto já foi. A gente não consegue. 2. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expurgindo, ou seja, pouco a pouco as suas imperfeições. Já falamos sobre isso, né? A cada imperfeição, a cada ida e vinda, a gente tem a oportunidade de nos trabalharmos. Nem que seja um ponto, mas conseguimos evoluir. No máximo nós estacionamos. Nunca vamos retroagir. Isso. Né? A gente no máximo estaciona, porque é livre-arbítrio. Temos nossas escolhas. Porque é uma lei também, a lei de progresso. A lei de progresso. 3. Né? Uma lei divina, né? Que eu não expliquei, isso. O trabalho inteligente nos auxilia nessa evolução? Muito. O trabalho inteligente, você está falando na tecnologia? De tudo. O nosso trabalho inteligente, o nosso trabalho evolutivo, nossa busca, a questão matéria e a transformação do progresso material do globo. É o que a gente vem falando sobre isso, né? O globo, ele vai evoluir sim, mas os seus habitantes, quem habita o globo, ele precisa evoluir primeiro. Tudo é nós, tudo somos nós, tudo é nossa responsabilidade. Quando a gente ouve dizer quanto a internet faz mal, faz não. A internet tá aqui, ó. Quem movimenta a internet é quem? Somos nós. A caneta tá aqui, ela vai fazer mal, mas se eu escrever algo mal para alguém, somos nós que movimentamos. Nós que fazemos nossas armas. Olha, todo sábado nós estamos aqui no canal Enigmas do Outro Mundo com o programa Mundo Espírita, entrando na sua casa, informando, ajudando a você a ter mais conhecimento sobre a vida, sobre a doutrina. Isso é internet. Isso. Usada para o bem. Então, nós é que damos... De que forma usamos as ferramentas que nós criamos. As tecnologias que são extremamente importantes. E as nossas diferenças. Eita. As nossas diferenças, né? Os espíritos ocupam perpetuamente a mesma categoria? Não. São várias. E a nossa
É de terceira ordem, De terceira tem a segunda ordem. ordem, a primeira Mas é ordem. simples de explicar isso, né? No meio das palestras, às vezes a gente Sim. comenta sobre isso. Se a gente observar num grupo, a gente tem diferenças. Nós temos diferenças de comportamento. Nós temos pessoas mais pacientes, menos pacientes. Nós temos pessoas moralmente mais, com um passinho mais à frente, Uma pequeno, sabedoria maior. sabedoria maior, mas sabe, aquelas pessoas que conseguem harmonizar. Temos aqueles também que não conseguem harmonizar ninguém, nem a si próprio. Que onde chega, ao invés de harmonizar, ai, que coisa. Desagrega, né? É muito difícil. Então, Difícil. entre nós mesmos, nesse mesmo patamar que nós estamos, nós já temos diferenças. É claro que não é que ninguém seja melhor do que o outro. O processo evolutivo não enquadra nem coloca pessoas melhores ou piores. Não é essa a questão. Então, é dessa forma que a gente entende essa questão de nivelamento, ou seja, as categorias. E também está no livro dos Espíritos. Isso, está no livro dos Espíritos, né? E para fechar, os Espíritos superiores ensinam não haver faltas irremessíveis e que a expiação não possa pagar, ou seja, o nosso fardo sempre vai vir de acordo com a nossa possibilidade de carregá-lo, né? E Jesus já nos dizia isso, né? Que Deus nunca... Se dá o fardo maior do que você possa carregar. Isso. E eu costumo brincar dizendo, se está pesado então, fortaleça aí esses ombros. E essa história é como é outra história, né? A gente nunca... ninguém vai carregar o fardo do outro. Não é isso? O fardo, cada um... cada um vai ter o seu fardo, sim. Mas auxiliamos, mas nunca vai ser maior do que possamos carregar. Isso é... E aí você pode anotar e procurar lá no Livro dos Espíritos, dever de casas, estudos, procura aí as informações sobre esse tema melhor, mas com as perguntas do Livro dos Espíritos, 167 e por aí vai. Depois de 170, 222, por aí. O Livro dos Espíritos responde tudo que você possa imaginar. Então, mas dentro desse tema, nas questões 167 a 170, nós temos assim bem pontuais, algumas questões bem pontuais sobre reencarnação. E é um tema... Porque também na 222, especialmente, fala da pluralidade dos mundos, das existências. Para entender, né? Que encaixa também, né? Que dentro do processo se tem outros mundos, tem outras reencarnações pra gente. E no próximo programa a gente vai entender como se dá esse planejamento de retorno. Não é isso? Pra gente planejar o nosso. A espiritualidade nos diz que existe sim um planejamento de retorno. E esse planejamento a gente não pode entender como algo ferrenho, algo fixo. Fatal. Ou seja, existe a questão do destino. Vamos saber no próximo programa. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar conosco. Faça os seus questionamentos, né? Façam seus questionamentos, que a gente sempre tira um programa para responder as perguntas. No programa passado nós fizemos isso, não é isso? E muito obrigado por estar conosco. Exatamente, o nosso carinho, a nossa gratidão, mas eu quero dizer que não esqueça de curtir, curtam aí, se você gostou, aperte o like, se inscreva no canal Enigmas do Outro Mundo, compartilhe com seus amigos que gostam, que são simpatizantes da doutrina espírita e não esqueçam de deixar os questionamentos e de ficar até o finalzinho porque tem música boa e muito boa no nosso canal. Use a música para harmonizar seu ambiente, né? Para deixar você mais tranquilo ou tranquila, os momentos mais complicados, que não são poucos, que a gente possa também, independente de não ter esses problemas no dia a dia, mas que façam com que o ambiente esteja harmonizado, com muita luz, Vamos muita usar paz. as ferramentas que a gente tem e Ricardo vai fazer a prece. Sabia que ela ia passar a bola para mim, mas tudo bem. Pessoal, só temos a agradecer por mais um momento de estudo, de aprendizado. Agradecer a espiritualidade amiga que está sempre conosco, que nos conduz durante todo esse processo de encarnação, que nos intui, nos direciona, nos ajuda a passar todos os obstáculos, todos os questionamentos
entender melhor o processo da vida, fazer com que nós possamos seguir sempre rumo ao caminho da luz, ao caminho da paz, da harmonia e do Senhor. Que assim seja. Assim seja. No silêncio da alma começo a sentir que a vida é um rio sempre a fluir, nos passos incertos, no medo e na dor, a luz no caminho, um chamado de amor. Busco no tempo razões pra existir, nas sombras do ontem preciso seguir, pois dentro de mim a verdade reluz, e na fé que